Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, e muita saúde para vocês. Eu venho aqui porque falar aqui uma coisa interessante é um assunto recorrente, efeito estufa. É difícil perguntar para vocês por que nós temos hoje, no século XXI, em 2024, ainda sofremos com a poluição dos motores a combustão. Ora, a gente criou injeção eletrônica, flex, motores com bicos injetores, atuadores receptivos, um monte de coisas para um automóvel e nós lidamos com os nossos carros como no século XIX o povo lidava com seus cavalos. A cidade de Nova York, que hoje granjeia ser a maior cidade do mundo, sempre foi muito povoada porque os Estados Unidos ele tem mais imigrantes do que gente. Ele não tem uma raça definida. O americano é americano. Ele pode ser descendente de africano, ele pode ser descendente de latino-americano, de latino-europeu, de yugoslavo, até russo tem agora. É difícil de imaginar isso, mas os russos migraram em massa para a América. Então, o que é ser americano? Americano é mais ou menos o que é ser brasileiro. Eles só têm mais dinheiro do bolso. E nós damos a maioria desse dinheiro no bolso deles vem do Brasil. Então o Brasil é um troço problemático, né? Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, em Nova York era tido como uma cidade grande, a cidade mais evoluída do país. Vejam só o que acontecia na cidade mais evoluída do país. Ela tinha trens, é, carruagens, entendeu? Bicicletas, e só que eram movidas, no início do século XIX, pelo menos, movidos a cavalos. As carruagens eram movidas a cavalo, os bondes eram movidos a cavalo, não existia ônibus, não existia metrô, não existia ainda nenhum automóvel. E você sabe, né? O animal não tem o pensamento nosso. O animal não tem um banheiro. Então vocês imaginem uma cidade com as avenidas, gente para tudo que é lado, bondes puxados a cavalos, carroças puxadas a burro e carruagens puxadas a cavalo. E os cavalos, eles não tinham um banheiro. E quando o bicho sentia vontade de fazer as necessidades deles, como a gente, só que nós temos banheiro, quando a gente não encontra um banheiro e está apertado, é um Deus nos acuda. Você imagina isso para um cavalo que pesa 2 toneladas. Então, eles se largavam onde estavam, cavalgando mesmo, e, para dizer a verdade, a cidade era uma grande M. Era uma grande M. Os, as ruas, as ruas de Nova York e das cidades grandes americanas, ditas grandes, né? Era um mar de M, entendeu? Eles não tinham um sistema de coleta de lixo, não tinham varredores de M de animal. Então, parece que isso, quer dizer, isso veio desde esse tempo.
na cultura da gente que nós fomos inventando máquinas para substituir esses animais. Parece que é para controlar a sujeira que esses animais impingiam nas cidades. Era um mar de doenças, era uma coisa assim indescritível, entendeu? Nem uma cocheira de um hipódromo era tão fedorenta quanto a cidade de Nova York. Era uma das cidades mais fedorentas e da mesma feita Berlim, é, Paris, Londres. Londres, meu Deus do céu, Londres era horrível. Eles chegavam ao ponto, nos bairros mais pobres, de lavarem a louça, lavarem a roupa, lavarem os pinicos e jogar a água pela janela, porque não tinha esgoto. Bom, então, nessa época, o ser humano era bem rudimentar, bem porco, entendeu? Bem rudimentar. Ele não conseguiu inventar uma maneira de evitar isso. Não tinha como evitar. O motor deles era um animal que não sabia conter os intestinos na hora que eles queriam que contivesse. Então, nós fomos passando os anos e aí veio o motor a vapor e, novamente, os motores a vapor, as locomotivas, as indústrias que queimavam carvão mineral, as locomotivas que queimavam madeira, os carros movidos a vapor d'água que também precisavam queimar madeira, e essa fumaceira tomava conta da cidade. Então, imaginem a época de transição entre o M dos cavalos e o gás carbônico de quem usava vapor d'água movido a fogo de madeira. Devia ser um lugar super aprazível de viver, né? Eu acho que ou eles não tinham a capacidade de distinguir cheiro de coisa ruim, ou eles se acostumaram com essa vida. E, de fato, parece, pelo menos a mim, não sei se a vocês, parece que esse hábito se postergou tempos afora. Quando inventaram o primeiro carro a combustão, caramba, não precisa mais de cavalo fazendo M na rua, não precisa mais de fumaça, de madeira, enchendo a cidade com aquele cheiro de madeira queimada. Nós agora temos o carro que queima aquele combustível preto que a gente usava, fazia vedação em casco de navio, de madeira, e pontes de madeira. Era praticamente tudo de madeira. E quando vieram as siderúrgicas, o combustível era ou carvão mineral, que já foi madeira no passado, ou a própria madeira existente. Então, o que aconteceu? O que o homem evoluiu nesses 150 anos, 200 anos, digamos 200 anos? O homem não evoluiu no trato com o seu transporte em nada. Ele continuou jogando os seus dejetos carbônicos na atmosfera. E um caminhão, nos primórdios dos caminhões a diesel, as máquinas a diesel, Nossa Senhora, não tinha as regulagens que tem hoje, não tinha era tudo desregulado, era fumaça para todo lado. Então trocou-se o M do cavalo pela fumaça dos que andavam a vapor d'água e depois trocou-se pelo gás carbônico. Sabe por quê? Porque a excreção,
a excreção dessas substâncias nunca foram controladas. Bom, controlar um cavalo para ele não fazer M na rua, só dando um tiro no animal, né? Só eliminando um cavalo. E um trem, como é que ia levar as cargas sem queimar a madeira? Era mais ou menos do que, né, limpar M de cavalo. Agora, sinceramente, se você faz um automóvel, tem a capacidade de fazer um motor que funciona com combustível que tu tira da terra, que tu refina, que tu separa em vários combustíveis, aí você pega piche, você pega óleo lubrificante, você pega gasolina, você pega querosene, você pega alcatrão, você vai ao gás GLP e as cidades eram iluminadas, vejam só, por lamparinas com óleos de baleia. Ainda chegavam a ponto de tinha um comércio todo especial no mundo do óleo de baleia. As lamparinas das cidades ditas avançadíssimas, porque tinham iluminação pública, era óleo de baleia queimando. Óleo de baleia queimando gera o quê? Um futum dos diabos e mais gás carbônico na atmosfera. Então, quando o Edison inventou a lâmpada, ele inventou a lâmpada, mas não inventou como acender a lâmpada. Ele acendia a lâmpada com uma pilha. Entendeu? Umas coisas assim que são até cômicas. Dá para fazer um filme com um bom comediante, vai ser Oscar, vai ser visto, vai bater, vai ser um blockbuster. Vai ter uma corrida aos cinemas para ver, para o povo poder rir, já que o povo não consegue rir mais como ria antigamente, mas esse filme com certeza faria muito sucesso. Por quê? Porque o homem até hoje, caramba, em 2024, ainda expele seus dejetos carbônicos dos seus carros, ônibus, caminhões, navios transatlânticos, fábricas siderúrgicas, ele joga no ar, tá pouco se lixando e fica reclamando. A minha rua encheu, a minha cidade, o morro desceu, o canal tomou conta da rua, meu carro foi levado, bateu no poste, matou 3 bebês que estavam num carrinho de bebê flutuando na água. É só o que tu escuta na televisão num dia que tem uma chuva forte, e isso deve ser por causa desse efeito estufa, mas ninguém faz o principal, a meia-culpa. E nós agora descobrimos que podemos fazer combustível sintético. Então, mas agora não, mas para não poluir, não gerar gás carbônico, então, se gera gás carbônico porque você dejeta ele no ar. Você não precisa de carro elétrico, você vai ligar a tomada, ficar ligando tomada esperando aquilo carregar. Você vai botar hidrogênio no motor do carro. Você pode até gerar água para vender, mas, poxa, se fosse bom já tinha há muito tempo. Não é agora porque nós estamos na crise do efeito estufa que nós estamos desenvolvendo carros movidos a amônia. Ora, faça-me o favor. O problema não é nada disso. Eu não sei porque esse afã, porque essa fissura em tirar o carro a combustão
e colocar esses carros doidos que ninguém sabe como é que vão funcionar. Não se tem, a bateria de um é melhor que a bateria do outro. Vamos catar coco. Vamos catar coco. O hidrogênio gera água, tá bom. Então gera água para beber e dar para os nordestinos regarem suas plantações e viver em paz lá no lugar que parece que os governos eleitoreiros brasileiros só usam o Nordeste para poder prometer o que não cumprem e ganhar votos, porque lá só tem gente boa, entendeu? Então, o nosso problema é como nós nos livramos do dejeto. Você se livra do seu dejeto de um modo muito elegante, sentado numa porcelana com uma tampa acolchoada e uma descarga. Claro, dependendo do que tu comeu, o banheiro fica com um cheirinho igual Nova York ficava. Agora você imagina se o teu banheiro pequenininho fica com um cheirinho desagradável, você imagina uma cidade com quase 1 milhão de cavalos se dejetando, jogando suas M na rua e as rodas espalhando aquilo, e eles urinando na rua também. E vai ser o americano é engraçado. Nova York era a maior cidade do século XVIII, era a maior sujeira do século XVIII. Isso sim. E nós perpetuamos esse ato. Passou-se o tempo e nós começamos e continuamos a dejetar o combustível que move nossos carros. O problema dos nossos carros não são o motor a combustão. O motor a combustão é um motor, mas ele queima e gera gás carbônico. Mas a gente dejeta o ar carbono para a atmosfera e, como se diz, e anda, né? Para isso. Agora a gente descobre que pode-se, tirando da atmosfera, olha a grandiosidade. Que grandiosidade! A Islândia, que é um país geotérmico, decidiu congelar o gás carbônico. Só que ele congelou o gás carbônico junto com o oxigênio. Então, não vai ter gás carbônico, mas oxigênio também não vai ter. E tomara que isso comece lá neles e eles morrem sufocados por essa idiotice, dessa invenção idiota deles, que falte oxigênio lá para eles primeiro, para eles verem a M que eles fizeram. Que ninguém fala isso, ninguém critica. Então, se nós temos a capacidade de gerar, a partir do gás carbônico, combustível, seria o sintético, vamos gerar asfalto, nós vamos gerar óleo para lubrificar o carro, óleo diesel, gasolina, não, que tem moléculas a dar com pau, que cada queimada de pistão são 14 moléculas de gás carbônico que são dejetados. O termo certo é dejeto, porque o gás carbônico se tornou um dejeto. Eu fico imaginando no tempo dos dinossauros, o que aqueles bichos deviam fazer. Tinha que ter muita árvore, tinha que ter muito mato, porque adubo não faltava. Imagina um bicho daquele de 15 toneladas fazendo as necessidades dele aonde bem aprovesse a ele. Entendeu? Então, o nosso grande problema não é o carro a combustão, não é o gás carbônico, é nós dejetarmos o gás carbônico no nosso ar.
E não me vem dizer que não tem jeito de evitar isso. Tem até cana de descarga, sistema de cana de descarga silencioso, porque os carros, os motores sem silencioso, meu Deus do céu, tu já foi a uma corrida de Fórmula 1, tu sai lá zuretado, tu pensa que tu sai de lá zuretado porque ficou emocionado com as batidas, os voos, as cacetadas, as barbeiragens e o vitorioso que é sempre o mesmo, porque o cara é pentacampeão mundial. Não, você sai de lá porque você não aguenta o barulho, porque o carro de Fórmula 1 não tem silencioso, entendeu? Então, os carros têm silencioso, você liga, escuta o barulhinho do motor, tem um isolamentozinho, uma coisinha assim, se o carro for muito chique, você nem escuta o motor. Se for um carro econômico, você escuta o motor, que até de certa maneira é bom escutar um pouco o barulho do motor para ver se não tem nada errado, entendeu? Não é só ligar o motor e reclamar do barulho, não. O barulho do motor dá sinais que pode estar havendo alguma coisa errada. O primeiro sinal é o barulho que não vem porque você esqueceu de botar gasolina. Mas se você esqueceu de botar gasolina, pelo menos aquele dia não vai ter dejeto de gás carbônico na atmosfera. Então, gente, nós temos tecnologia, cacete, temos muita. E quem tem tecnologia, mais tecnologia, que bate no peito assim e diz: eu tenho tecnologia, eu vou fazer, vou ferrar a Rússia, vou ferrar a China, é os americanos e é os chineses, e são os russos e os europeus todos. E nós da América do Sul aqui, que fomos explorados durante mais de 600 anos por essa turba que vivia na Europa, que depois foram para a África e arrasaram países, tribos, escravizaram negros, e esses árabes que só vivem fazendo confusão no mundo e reclamando da vida, não se entendem nem entre eles, acreditam em Alá de mais de 1000 maneiras diferentes. Eu acredito em Deus da maneira que se tem que acreditar em Deus. Mas eles lá têm um Deus, mas cada um acredita no Deus de um jeito. Então, é muita loucura, é muita sordidez, essa de botar a culpa no motor a combustão. Não pode ter motor, mas com a combustão. Não pode ter combustão. Não, tem que ter, senão o motor não anda. O problema não é a combustão, o problema é o dejeto da combustão, que nós, em pleno século XXI, o que me revolta é que quando eu era criança, falava-se que no século XXI, nesses anos que nós estamos agora, 24, nós já teríamos uma colônia no espaço, em Marte, na Lua, que seria a Lua, se reabasteceria e iria a Marte, e não é a qualquer velocidade, não. Então, minha gente, a gente esperava muito do futuro, e o futuro, para nós, foi totalmente decepcionante. Nós vimos agora até com dengue, febre amarela, varíola e sarampo. Pasteur deve estar. O que esses caras fizeram com o meu microscópico? Meu microscópico, eu achei as amebas e os vírus, curei várias doenças, pneumonia. E Oswaldo Cruz, então, vai dizer assim: pô, derruba esse castelo que tem aí em Manguinhos e dá os tijolos pro pessoal da Maré. Tudo por causa do dejeto que os veículos a combustão têm. E, para completar a sordidez da situação, nós temos a tecnologia de
desse dejeto que deixaria de ser dejeto, seria uma commodity, seria um produto e não uma matéria execrável, poluidora, destruidora da vida humana. Nós temos como fazer? Claro que temos, né? Se você faz um carro, como eles estão fazendo agora, que ninguém da categoria da gente, eu andei no táxi no outro dia, ele tinha aquele táxi porque ele paga metade do valor do táxi. E as prestações, ele faz assim para ver o fim, e assim ele anda num super táxi Toyota, novinho, você não escuta nada, parece um carro elétrico. Eu até perguntei, esse carro elétrico? Não, esse carro não é barulhento. Mas ele tem um cano de descarga e descarrega gás carbônico. Então, o que esse carro tem de bom? O que ele tem de bom? Nada, porra. Nada. Ele continua dejetando porcaria. Continua jogando gás carbônico na atmosfera. Que é isso? Agora, nós temos meios de controlar isso. Temos. Só temos que usá-lo, ter a vontade de usá-los, né? Essas firmecas que fazem carros, elas têm condição e elas têm a responsabilidade. Não é ficar chorando, não vou poder fazer mais de carro a combustão, vou ter que demitir metade das pessoas. E o empregado que trabalha feito um condenado dentro daquelas porcarias, é que vai para a rua porque o carro elétrico precisa de menos, é mais máquina do que gente. E você perde teu emprego, uns caem na vida, outros vão ser ladrões, milicianos e por aí afora. E outros ficam vendo a família passar fome sem poder fazer nada. Então, gente, essas fábricas de automóveis já estão na hora da gente dar uma chincha legal neles mesmo, entendeu? Porque nós temos como captar o gás carbônico para transformá-lo em combustível de novo. A gente não precisa ficar furando poço de petróleo, pagando um absurdo por uma gasolina que é nossa e nós não conseguimos refinar e mandamos para fora e ficamos na mão dos árabes, o que não é nada bom, porque os escravos que ficaram na mão dos árabes e foram mandados para o Brasil e para os Estados Unidos, que agora odeia negro, mas na época que eles ganhavam dinheiro com a agricultura lá, os negros levavam uma vida de cão, mas davam dinheiro para eles. Agora é afro-americano, entendeu? Então essas coisas tá na mão, cara. Usa, porra. Usa. Você tem como fazer a não saída de gás carbônico pelos escapamento, porque gás, ainda fico brincando de tapar o cano de descarga. Antigamente os ônibus e os caminhões poluíam tanto, faziam uma fumaça terrível por causa do diesel, que tinha chaminé para poder jogar aquilo lá em cima e não impedir de você ver onde pisava na calçada da cidade grande. Na verdade, o homem nunca se preocupou com o mais simples, que é o dejeto. Nem lugar para tratamento de dejeto as cidades têm em quantidade necessária
para fazer. Joga no rio, que está tudo bem. E do rio, o rio vai levar para o mar que se dane. E no mar nós temos mais vida do que na terra. E nós adoramos ir a uma praia para tomar banho de cocô, para pegar sol de meio-dia com ultravioleta, porque nós ferramos a camada de ozono. E aí, ai, meu avô morreu de câncer de pele, minha avó teve câncer de pele, meu filho com 2 aninhos está com câncer de pele. Só chororô. Agora, alguém mandou ele ir à praia, ele tomar cerveja sexta-feira toda, acordar meio-dia no domingo, no sábado, e ir para a praia com a turma toda, porque as crianças já estavam ansiosas. Eu vi isso acontecer, por isso que eu estou contando. E o cara que é pai tem a capacidade de levar os filhos meio-dia para a praia e ficar deitado no sol até as 5 horas da tarde. O cara desse é um suicida em potencial. Ele é um suicida e um patricida em potencial. Nós temos, gente, como aproveitar o gás carbônico, mas se nós aproveitarmos o gás carbônico, não vai precisar furar poço, prospectar petróleo, refinar petróleo, transportar petróleo. A cangancha vai acabar. Por que vai acabar? Porque o dejeto do petróleo é altamente reutilizável e nós conseguimos e temos tecnologia para fazer o combustível que nós quisermos com o CO2. O CO2 é igual um Lego, você vai juntando as pecinhas, você monta um isômero na forma e no tamanho que você quer. O meu conselho: bom, se meu carro anda, corre, vai a 160 com etanol e joga e queima 2 moléculas de etanol, ou eu compro um Cadillac de 12 cilindros que anda a motor de alta octanagem, que além de jogar com a gasolina tem de 14 a 18 carboninhos, né? Ali sendo queimados, fora os aditivos que todos são altamente tóxicos, mas são dejetados para a atmosfera. E tá tudo bem. Vamos fazer carro elétrico. Para quê? Vamos fazer carro a hidrogênio? Para quê? Nós já temos como ter carros. O nosso problema é a excreção. E nós temos como resolver isso? Claro que temos, cara. O Chile já resolveu lá o problema dele. Só que ele capta do modo mais difícil, abanando o céu, passando numa peneira para ver o que fica de gás carbônico e o que sai de oxigênio, que vai para o ar, mas logo depois volta para o gás carbônico, porque ele faz o combustível e queima. Bom, se você desenvolver, a não ser que só tenha burro nessa área, né? A não ser que só tenha, pelo menos só fazem burradas. Agora, se tem burro ou ambiciosos por dinheiro fácil, aí é outra coisa. Mas que nós temos como, no nosso carro, termos um tanque para armazenar a queima do o produto da queima, da combustão do motor, entendeu? Porque não. Ah, mas
A saída é que faz o motor andar. Bom, mas a gente está tendo um lugar para ter onde botar a inscrição. Quando a inscrição estiver terminando, vai piscar uma luzinha no painel, já que no painel do carro, pelo menos que eu fui, tem mais luz do que no Rio, no Shopping Rio, nos shows de rock. O painel do cara era luz para tudo que é lado. Eu não sei como é que ele entendia o que o carro queria que ele fizesse. Sinceramente, eu não entendia. Eu olhei assim, eu nunca vou ter um carro desse. Não sou taxista, não compro carro pela metade do preço, não pago a perder de vista, não vou ter um carro assim, nunca. Bom, mas ele suja. Ele é um cavalo moderno, pilotado por um que nem está aí pensando nisso, não está, ele está pensando em faturar para levar dinheiro para casa, ele vê aquilo como um trabalho, ele não vê aquilo como um Sugismundo veria, né? E as fábricas estão em completa comoção. Eles são espetacularmente. Eles deviam ganhar um Oscar. Devia haver assim, Oscar automotivo. Qual foi a fábrica? Qual foi o CEO da fábrica que foi mais cara de pau e falou mais mentira para o povo? Ganhava o Oscar, porque são os artistas. Com certeza são os artistas. O da Toyota é engraçadésimo, é um japonês com uma cara de taquara rachada, que agora parece dublado, que ele fala do carro elétrico dele, que, meu Deus do céu, é Deus na Terra e o carro dele na Terra juntos sendo pilotada por Deus. É uma coisa de louco o carro elétrico dele. É uma coisa de louco. Depois, quando a bateria descarregar, ele vai se virar e a gente vai se ferrar. E o carro a combustão é que leva a fama de ser o vilão da história. Quando não é, nós somos o vilão da história. É o nosso modo de ver a vida que é o nosso vilão da história. É a capacidade que nós temos de não dar importância às substâncias que existem na Terra. Você respira porque tem oxigênio no ar. Você tem corpo porque você tem cálcio no teu corpo que sustenta o carbono que faz a tua carne, que faz a tua pele. Tu tem língua porque tem carbono, tu tem dente porque tem cálcio, e os camaradas fazem você respirar gás carbônico e começar a ter problema pulmonar, a poluir, a mudar o clima. Aí o cara faz uma encosta de barreira no meio de uma cidade serrana, nem se preocupando se aquilo está calçado direito ou não. A primeira chuva forte, e elas agora cada vez estão mais fortes e mais frequentes. Caramba! Ciclone no Rio Grande do Sul, essa quando eu escutei, eu sentei na cadeira, me agarrei e falei assim, o mundo vai acabar e não vai demorar muito. Porque ciclone no Rio Grande do Sul. Se isso não é uma prova de que o efeito estufa está galopante, que ninguém mede, pelo menos se medem, falam para alguém da mídia, a mídia que é paga por esses picaretinhas, os dejetores, fica dando notícia. Ah, Lulinha e Bolsonarinho, eles estão. Ah, ele vai ser preso, ele vai ser solto.
olha, ele é de direita, ele é de esquerda, o presidente da Argentina é maluco. Não, todos nós somos um pouco loucos. Todo mundo tem um pouco de um pino a menos na cabeça. A natureza não nos constituiu perfeitamente. Nós não somos perfeitos. Por quê? Porque a gente não se importa com o dejeto que a gente gera quando senta no carro e liga o motor. Se uma garagem, todos os carros forem sair a meia hora, se você não sair logo com o carro, você tem que desligar o carro e correr para o elevador e subir para casa, porque tu vai morrer sufocado na garagem. Agora, o jeito para evitar essa situação, nós temos, há muito tempo, desde a década de 30, desde a época da guerra. Então, por que nós não usamos, meu Deus? O que está pegando? Não deve ser coisa boa. Não pode ser coisa boa. Não é coisa boa. Nós fabricaríamos a nossa própria gasolina sem a excreção do gás carbônico no cano de descarga na atmosfera. O chileno está fazendo isso, o islandês está fazendo aquilo, ele não aproveita o gás carbônico, ele é contra a poluição atmosférica, eu sei. Eles são contra a poluição atmosférica. É um lugar que tem, por metro quadrado, mais vulcão nesse planeta e eles não são responsáveis pela poluição atmosférica. Meu Deus! Me segura porque eu vou voar no pescoço de um. Nós temos como manufaturar, evoluir a excreção do carro. A gente não vai excretar, a gente vai pegar, a gente vai engarrafar, a gente vai compactar num tanque. Quando chegar no posto de gasolina, assim como eu falei do carro a hidrogênio, eles colocam gasolina de um lado e o gás sob pressão já vai para um tanque que é levado para uma destilaria que faz o trabalho sem precisar ficar pegando ventinho, botando catavento, usando poço artesiano, indo lá para o Estreito de Magalhães, onde o vento é de 270 por hora. Se ele fosse 350 km por hora, navio nenhum europeu tinha chegado no Pacífico. E talvez tivesse sido melhor que o vento lá fosse de 350 para 500 km por hora, para nenhum veleiro poder dobrar o Cabo de Magalhães e poluir e fazer a viagem através do mundo e principalmente de olho na China, na Índia, no Japão, na Austrália, nos países que produziam especiarias. Então, gente, a solução está na nossa fuça. Nós, como povo, como cidadãos, se nós ficarmos calados ouvindo o que é feito pela televisão, tudo bem. Você vai continuar morando em Nova York do final do século XVIII e início do século XIX. Só que o problema não é teu. O problema é meu também.
Porque o que tu faz, e eu sou obrigado a fazer, porque não existe um dispositivo, e eu não tenho condições de montar um dispositivo desse. Eu poderia ir na fábrica do carro e dizer assim, olha, me dá o canto aí que eu vou desenvolver um dispositivo para aproveitar o gás carbônico e fazer combustível a partir do gás carbônico e não dejetar na atmosfera. Um cara com 70 anos vão fazer uma bela de uma gozação comigo e eu vou sair de lá humilhado, chateado, triste e com uma única certeza, que meus netos não vão ter uma vida boa, que os anos vão passar, que a humanidade, entre aspas, vai se dizer que evoluiu, mas eles vão estar levando uma vida pior do que a do século XVIII e XIX na cidade de Nova York. Isso é ser disso. Todos os fabricantes de carros sabem que pode fazer isso. Eles têm os meios para fazer isso. Pô, o carro da Toyota vai acabar com todo mundo que faz carro elétrico, que o motor elétrico da Toyota, a bateria da Toyota, Takati, toca, aquela língua que só eles entendem. Isso tudo para não dejetar, isso tudo para acabar com o carro a combustão, que só virou vilão porque dejeta o gás carbônico na atmosfera, quando nós já temos como aproveitar este gás carbônico e gerar combustível e dar uma banana bem dada para aquela turma da OPEP, que só sabe fazer castelinho de areia, porque se a areia valesse como ouro vale, eles estavam mais ricos ainda. E o mais interessante, eles podem ter quantas mulheres quiserem. Deve ter mulher lá carente. De repente, uma passadinha por lá não vai ser de todo mal, não, porque deve ter muita mulher carente que o homem não vai dar conta de ter 10 mulheres e satisfazer a todas. Eu tô rindo porque com uma já se tem trabalho, imagina com 10. Da pessoa 10 mulheres no teu ouvido na cozinha, deve ser uma delícia. Por isso eles usam turbante. Aquilo não é um turbante, aquilo é um tapa-ouvido. Então, minha gente, só depois, como tem a letra da música, depende de nós, tá? Só depende de nós. Se tu ficar sentado na tua cadeirinha esperando chegar a sexta-feira, você vai estar se prejudicando, vai estar me prejudicando e acabando com o futuro do teu filho. Isso é uma certeza límpida, clara, que a saúde vai com certeza piorar. E os médicos ficam na televisão aparecendo, deu dengue em Bangu, deu dengue na cidade de Krakatá do Pamirim, lá no Amazonas, e um enxame de mosquitos de dengue levou um bebê e jogou no mar. Olha, a gente na televisão, nessa mídia que está aí agora, só escuta esse tipo de assunto. Ninguém fala nada sério, ninguém faz comentários, ninguém faz um programa de comunicação
a nível de ser um informativo decente sobre como o Hubble foi construído, como ele funciona, o que ele pretende, o que ele já viu, o que ele já revelou. Não tem mais documentário na TV. A TV educativa só passa desenho caquético, desenho desenhado por alguém cheirado, porque ninguém sabe onde é a boca, onde é o nariz e onde é o olho do boneco que o cara desenhou. E a dublagem é maravilhosamente irritante, porque bom, as vozes devem catar aqueles que não servem para falar mãos ao alto, seu bandido. Não, esse cara é para fazer esse tipo de filme que dá ibope, e os que não dão ibope, eles pegam quem fala assim desse jeito. Só pode ser isso, gente. TV educativa que não educa, TV cultura que não acultura ninguém. Gente, põe a mão na consciência. Por favor. A gente pode manter nossos carros a combustão. Nós só temos que ter um tanque que pode ter, não precisa ser uma bala, porque a pressão não vai ser a pressão de um tanque de gás GLP, nem a pressão de um tanque de hidrogênio. Que é por causa disso que os carros de hidrogênio não estão pegando. Eles são bombas ambulantes. Agora, que você pode coletar gás carbônico e depois dejetá-lo para ser levado para o lugar onde ele pode ser aproveitado, isso ninguém fala e ninguém pensa nisso. Eu, sinceramente, eu tenho 5 netos. Eu quero morrer antes de vê-los passar pelos o que eu sei que eles vão passar. E para não escutar o que eles vão falar que estão sofrendo, o que eles vão falar que estão passando, que estão... É melhor não escutar. Ainda mais sabendo que isso era possível de ser evitado há muito tempo. Não é trocando a frota toda, tirando o carro a combustão, que nós vamos resolver o problema. O carro a combustão pode continuar normalmente sendo feito, dando emprego a quem dá e aumentando até a necessidade de produção com um tanque que pode ser 10 centímetros por 1 metro pela largura do carro ou até no chão da mala do carro. Agora, tem maluco que prefere botar tanque de GLP num carro que tem uma mala que mal cabe um macaco. Ele põe uma bala amarela de GLP e acha que está fazendo economia. Ele está falando com a pessoa errada, porque eu sei como funciona o carro GLP e eu já dirigi carros de GLP. Não a que eu quisesse, porque a locadora só tinha carro de GLP, porque ela queria fazer economia. E eu ficava que nem um trouxa de 50 em 50 quilômetros, tendo que parar num posto onde tinha uma fila quilométrica de carros com otários que botaram GLP, e o GLP demora quase tanto tempo quanto o carro elétrico leva para recarregar uma bateria. Então, minha gente, é o seguinte: cada país é o povo que tem. Se nós continuarmos assim,
nós nunca vamos ser um povo que faz um país ir para frente, que tenha a saúde tão necessária. Eu sempre falo na saúde porque quem está com a saúde abalada por algumas mazelas como eu não quero que ninguém passe o que eu passo. Então, sempre bato nisso. E o pior de tudo, caramba, o cara mandou o rabo lá com o fim do sistema solar para ver todo o universo. Não pode fazer um tanquezinho com um captador, né? Um captador que desvie, que não dejete gás carbônico, que abasteça um tanque que depois é esvaziado e levado para um lugar para ser produzido o combustível sintético. A nossa salvação, gente, é o combustível sintético. E me desculpe, mas poço de perfuração de petróleo já era. Ainda mais do jeito que o Brasil faz. Ah, nós temos um pré-sal, nós somos maior que a Arábia Saudita, nossa costa tem petróleo até o Amapá, nós já estamos pensando em comprar a Guiana Francesa, a Suriname e a Guiana que está com problema com a Venezuela. A gente arruma uma guerra com a Venezuela, toma o petróleo da Venezuela e vamos vender petróleo a dar com pau e ganhar dinheiro de montão. É isso a solução? Não. Vai morrer gente? Muita. Vai morrer criança? Muita. Quantos bebês vão nascer? Nenhum. É isso que você quer? Não acredito. Sinceramente, não acredito. Se eu estou falando, é porque eu sei o que eu estou falando. Porque isso já é feito, mas com um baita catavento de plástico que vem do petróleo e que eles dizem que é um coletor para gerar energia verde. Ó, uma banana para eles de novo. Ora, bolas, estou pensando que a gente é o quê? Por exemplo, a gente, eu não sei como você pensa, pelo menos, está pensando que eu sou o quê? Um babão? Eu praticamente evito, ando a pé, mas aí andar a pé está tornando-se pior por causa do cheiro que a cidade que eu vivo assume com os carros que rodam. Eu deixo meu carro na garagem, mas eu tenho que andar muito para chegar no lugar. E não tenho como desenvolver essa tecnologia. Mas eles com certeza têm. Mas preferem dejetar igual os cavalos do século XVIII, XIX. Você já imaginou um bonde de rua? Como é que você vai descer do bonde com a rua cheia de urina de cavalo e aquelas boletinhas todas amassadas porque o bonde passou por cima, pessoas inadvertidamente tomaram tombos homéricos e não caíram no chão, caíram no que estava sobre o chão. Gente, eu vou parar de falar, eu vou me recolher, mas eu tenho necessidade de deixar essa mensagem para você, que só você se juntando
com outros vocês e pensando no futuro da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, quiçá tataranetos, se as coisas continuarem como estão e você simplesmente esperar sexta-feira para tomar um chopp e ir para a praia pegar câncer. Gente, saúde a todos, se puderem, né? Mas é o que eu desejo, sinceramente. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui. Quer dizer, se o meu botão deixar, né?